ouvi dizer que essa creepypasta é muito insana, então nada melhor do que reagir enquanto eu leio com vocês. Hey pessoas, o meu nome é Yasmin Bacon e este é o de Bacon Terror. Já lembrando que se você for do tipo que costuma sentir medo de histórias de terror, então esse vídeo não é pra você. Mas se você não for, já aproveita pra se inscrever porque aqui tem conteúdo de terror diário, sendo este conteúdo dividido entre vídeos longos e vídeos curtos. Você também pode estar me ouvindo pelo Spotify, então já aproveita pra curtir e deixar um comentário por aí. Todas as minhas redes sociais vão estar aqui na descrição, junto dos dados do autor. A creepypasta já começa falando que a ferida causada pela morte dos pais dele nunca cicatrizou de verdade. E frequentemente ele tinha dias em que a dor era intensa demais e a vontade de vê-los novamente era muito forte. Recentemente, ele teve que suportar um destes dias. Já se passavam mais de 2 anos desde que os pais dele tinham morrido, só que a dor parecia recente e ela queimava forte no peito do nosso protagonista. Ele disse que voltou para um dos álbuns antigos de fotos da família e que sempre ajudava a dar uma olhada e relembrar os tempos que já foram passados. E lá tava ele, bebê nos braços da mãe, no primeiro dia de aula dele e em seguida fotos de várias viagens em família. Ele conta que foi passando as páginas e que aí chega numa das muitas viagens de cidades pequenas que eles já fizeram. Os pais dele nunca levaram ele para outros países, eles eram meio entediantes. Em vez disso, eles faziam turismo dentro da Alemanha. Nessa foto em questão, os pais dele e eles estavam abraçados de frente para um pequeno restaurante. E com isso, as lágrimas elas começaram a ir nos olhos dele, porque tinha sido uma viagem muito boa. Alguns minutos depois, ele teve uma epifania e decidiu que ia visitar aquele lugar e fazer outra viagem, porque talvez isso diminuísse um pouco a dor dele. Essa foto em questão, ela era de uma viagem a uma cidadezinha cerca de 1 hora dali. Só que quando ele pesquisou a cidade online, as fotos da viagem, elas não pareciam combinar nada com a paisagem, é como se fosse realmente outro lugar. O pequeno restaurante, na verdade, ele estava em frente a um cenário de fábricas distantes e as áreas industriais. Não tinha nada disso da cidade que ele olhava pra foto. Aí ele diz: "Fiquei um pouco confuso, mas talvez essas fotos fossem de outra viagem. A minha mãe deve ter colocado no lugar errado ou confundido os nomes. Deus sabe, ela sempre foi um pouco distraída. Eu examinei a foto em busca de algo concreto e finalmente li o nome do restaurante. Quando eu pesquisei, recebi mais de 1 dúzia de respostas. Era um nome comum, afinal. Olhei cada resultado, mas eram lugares totalmente diferentes. Ótimo, eu pensei. A foto tinha uns 15 anos e provavelmente o lugar na verdade já tinha até fechado. Ainda assim, mesmo que o restaurante não existisse mais, seria muito bom visitar aquela cidade. Eu continuei a busca, mas no fim eu tive que desistir. Não conseguia me lembrar o nome da cidade e não adiantava insistir nisso. Só que em vez disso, eu postei a foto em um subreddit alemão pra ver se alguém reconhecia aquele lugar. Não tive muita esperança, considerando que era só uma cidadezinha aleatória, mas vai saber, talvez eu tivesse sorte. Quando eu verifiquei a postagem depois, havia algumas respostas. Algumas elas eram palpites absurdos e outras eram piadas idiotas. Bem, não era como se eu esperasse algo diferente. Deixei o post aberto por enquanto e fui preparar o meu jantar. Quando eu voltei, havia mais algumas respostas, só que nenhuma delas me ajudava. Também eu tinha recebido uma mensagem. Talvez alguém tivesse descoberto algo, só que a mensagem ela acabou soando um pouco estranha. Ela tinha sido escrita por um usuário da Alemanha que afirmou ter uma foto que parecia quase exatamente com a minha. Eu respondi, perguntei o que ele queria dizer e recebi uma resposta alguns minutos depois, dessa vez com o link do Imgur da foto que ele se referia. Eu olhei e me senti um pouco perturbado. Era quase exatamente a mesma foto, apenas com uma criança e uma família diferentes. Todo o resto era igual. O ângulo, a posição e até os objetos nas janelas atrás deles. Tudo era idêntico. Isso só podia ser algum tipo de piada estúpida. Aqui um parênteses. Tá legal, a gente tem aqui algumas opções. Uma delas é, os pais dele, na verdade, fingiram tudo isso. E dá aqui pra pensar numa série de motivos pra eles terem fingido. Uma delas foi, sei lá, vai que ele era adotado e não queriam dizer. Tem muitos pais que fazem isso, que inclusive não acho muito legal. Mas cada um com a sua consciência. Pode ser que o cara tenha feito isso pra entrar na mente dele. Ou só pode ser uma grande coincidência. Não vou dar aqui as possibilidades sobrenaturais, porque até agora eu não vi nenhuma aparição atrás dele no espelho. Então, a partir do momento que aparecer, a gente entra no lado sobrenatural da coisa. Aí ele disse que mandou uma mensagem pra esse cara falando que ele quase tinha o enganado e que as habilidades dele com Photoshop eram bem boas. Eu já acharia que eram uns 30 tipos de entidade indo atrás de mim. Ele disse que daí o cara ele começou a negar, só que ele não se incomodou em responder de novo. Logo, gente, chegou outra resposta e o cara perguntou se ele tinha outras fotos daquela viagem, tipo, qual o problema dele, e ele soube quando outra mensagem chegou. Aí ele abriu e ele leu o seguinte: "Ei, sei que você deve estar um pouco assustado, desculpa por isso. Você tem outras fotos parecidas com as abaixo?" E, gente, a mensagem que o cara mandou tinha uma meia dúzia de links do Imgur. Quando ele clicou no primeiro, uma sensação de reconhecimento o invadiu e ele pegou novamente o antigo álbum da viagem em família, olhou pra primeira foto na tela e pá! Era de um garoto sentado
sentado no banco com a mãe no meio de um parque. As folhas elas cobriam um gramado e havia uma pequena fonte ao fundo. Ele olhou para as imagens da viagem dele e ele começou a se tremer todo, que lá estava novamente uma duplicata exata. O detalhe é, ele não tinha mandado essa foto pro cara. Então o cara tinha fotos exatas. Então, ou os pais dos dois queriam enlouquecer os dois e fingir alguma coisa e mandaram pro mesmo maluco fazer as montagens, ou era outra coincidência bizarra. As folhas, a fonte, o banco no parque, a única diferença é que era ele e a mãe dele. Ele clicou nos outros links do Imgur e cada um, a cabeça dele girava mais e todos eram exatamente iguais. A única diferença eram as pessoas nas fotos. Ele se pergunta, será que isso era uma brincadeira doentia? Como ele teria conseguido essas fotos? Respondi perguntando como diabos ele tinha feito aquilo. Ele respondeu dizendo que era isso que ele queria perguntar a ele. Ok, estava ficando esquisito. Muito esquisito. Por um momento, eu me perguntei se podia ser algum tipo de coincidência. Talvez os dois estivessem no mesmo lugar no mesmo dia. Essas coisas acontecem, certo? Eu abri as fotos dele de novo e comecei a procurar as menores diferenças, só que não havia. Então eu tive uma ideia, absurda e talvez até ridícula. Só que havia aquela sensação insistente no fundo da minha cabeça. Mandei pra ele uma foto de outra viagem que eu e os meus pais fizemos. Essa foi para uma cidade diferente do sul da Alemanha. Fiquei inquieta enquanto esperava a resposta. Recarreguei a página repetidamente e após alguns minutos a notificação da mensagem apareceu. Eu cliquei instantaneamente. Tem algo muito estranho acontecendo aqui. Como você também tem essa foto? Eu estou com a mesma bem aqui na minha frente. Anexada à imagem havia outro link do Imgur. Quando eu cliquei, os meus olhos se arregalaram. Era a mesma foto. A única diferença era que meu pai e eu havíamos sido substituídos por ele e o seu pai. Todo o resto era o mesmo. Eu respondi e incluí a minha versão da foto. Demorou um bom tempo até ele responder. Eu acho que a gente precisa se encontrar. Não sei o que está acontecendo, mas isso deve estar conectado de algum jeito. Será que eu realmente deveria encontrar esse cara? Mais uma vez eu pensei na possibilidade de tudo isso ser uma piada cruel, mas não fazia o menor sentido. Todas as fotos eram de câmeras analógicas antigas, nunca tinham sido digitalizadas. Então como diabos esse cara teria acesso a elas? Mais uma vez eu revisei todas e a situação era muito bizarra. Aqui ele disse que precisava descobrir o que estava acontecendo, então ele finalmente concordou em encontrar o cara. Ele mandou o endereço dele e eles combinaram o horário. O cara pediu pra ele levar qualquer foto parecida com as que ele já tinha enviado. Depois de revisar os álbuns antigos da família, ele selecionou algumas fotos de diferentes viagens de família. Ok. Foi cerca de uma semana depois que ele pegou o carro e foi encontrar com esse cara. A viagem ela tinha levado 3 horas, ele se sentiu estranho e apreensivo o tempo inteiro. Tipo, quem diabos esse cara seria, sabe, gente? Por um momento ele pensou na ideia dele ser um irmão perdido, só que não fazia sentido. Depois ele pensou em coisas ainda mais absurdas. E se esse cara, na verdade, fosse uma espécie de sósia? Uma versão alternativa dele. Mas não, isso não era um filme de ficção científica e ele tinha que ter calma. Quando ele chegou, ele ficou aliviado em ver que a casa do cara era completamente diferente da dele, só que ainda assim ele demorou um pouco pra sair do carro, tocou a campainha e um cara gordinho, só que quase 2 vezes a idade dele, abriu a porta. E esse cara, gente, ele ficou tão surpreso quanto ele em ver como eles eram diferentes. Você é o Michael? Perguntei. E você deve ser o Steven, certo? Eu assenti. Bom, entra. Trouxe as fotos? Sim, eu trouxe um monte, eu disse. A casa dele era bem bagunçada, sério, muito bagunçada. Parecia que fazia semanas e talvez meses desde a última vez que ele a limpou. Ele só parecia não se importar enquanto me levava até a sala de estar. Quando eu voltei, eu percebi que toda uma parede da sala estava ocupada por uma mesa enorme. Haviam vários computadores, monitores, uma variedade de ferramentas. Quando ele percebeu meu olhar, ele esboçou um sorriso meio sem graça. Ah, desculpa por isso. É que eu estou um pouco obcecado com computador e internet. É onde eu faço a maior parte do meu trabalho, de qualquer forma. Perguntei se ele era programador. Algo assim, ele murmurou. Certo, bom, eu estou com as fotos. O que você acha que está acontecendo? Ele riu um pouco. Para ser honesto, eu não faço ideia. Eu achei que fosse uma coincidência maluca, mas tem coisas demais que não batem. Quando você disse que visitou aquele restaurante? Ah, eu acho que foi em 2005. Certo. E você tem quantos anos? 24. E o que isso tem a ver? É que eu tenho 36 e eu fiz essa mesma viagem em 1992. Eu ouvi o que ele disse, mas eu não entendi. Como diabos as fotos podiam ser idênticas se tinham 13 anos de diferença? Você entendeu, né? Como isso é possível? Ele perguntou. Aquela outra foto que você me mandou, quando ela foi tirada? Espera, eu abri minha mochila e tirei os álbuns. Deve estar aqui em algum lugar, eu falei folheando. Aqui está, deixa eu ver. Essa foi de 2002. O Michael, ele fez uma careta. Mesma viagem, só que em 1990. Meu Deus, o que é que tá acontecendo? Ele não respondeu e ao invés disso ele foi até um armário, revirou algumas coisas e trouxe uma pilha de fotos. Bom,
Vamos ver se tem mais. Meio estranho, gente. Se isso acontecesse comigo, eu não sei nem se teria coragem de ficar na casa da pessoa. Eu acharia que a pessoa é meio doida, não o tipo de doida bom, o tipo de doida que te degola enquanto você tá distraído. Não teria toda essa coragem. Eu acho que eu teria ido buscar a polícia e eu tenho certeza de que essa minha atitude de ir buscar a polícia é o que me faria ser degolada no final das contas. Mas ok, ele diz que na hora seguinte os dois eles examinaram todas as fotos e compararam as viagens deles e que o resultado foi, todas eram absolutamente iguais. Ele conta que no começo eles ficaram completamente horrorizados e assustados, só que com o tempo aquilo parecia tão surreal que os deixou num estado de apatia. Eles passavam de foto em foto e comparavam, só que de vez em quando um deles ia um pouco, balançava a cabeça, não era nada demais. Eles já estavam totalmente sem reação, o que é compreensível, porque uma coisa dessas dá uma sensação de que você realmente, tipo, o quê? Eu estou mesmo vivendo a minha vida? Ou será que foi outra pessoa que viveu tudo isso que eu passei? O nosso protagonista pergunta dos pais dele como eles estão e o Michael, ele diz que os dois estão mortos, que eles morreram cerca de 2 anos antes, num incêndio e não num acidente de carro. Meu Deus, por um segundo eu pensei, só que eu balancei a cabeça. O que foi? O que foi? Michael perguntou. Eu suspirei. Os meus pais morreram há 2 anos num acidente de carro. Por um momento eu achei que tivesse acontecido o mesmo com os seus. Eu já não sei de mais nada, isso tudo é estranho demais. Michael não respondeu. No fim, não havia muito que nós pudéssemos fazer naquele momento. Estávamos ambos confusos demais e sem muitas pistas. Nossos nomes eram diferentes, datas de nascimento diferentes, cidades de nascimentos diferentes. E os nossos pais, eles não eram parentes de forma alguma. Por um tempo, fizemos suposições malucas sobre o que poderia estar acontecendo, mas tudo era muito sem sentido. Quando a tarde finalmente virou noite, eu decidi que era hora de voltar para casa. Antes, trocamos números de telefone e e-mails caso um de nós descobrisse algo. Michael também tirou cópia de algumas das minhas fotos e disse que daria uma olhada online. Ele conhecia algumas pessoas que podiam descobrir se as imagens haviam sido adulteradas. Só que quando eu entrei no carro e dirigi de volta é que eu percebi completamente o quão bizarro aquilo tinha sido. Quanto mais eu pensava, mais ansioso, suado e até enjoado eu me sentia. Ok, nessa hora, eu acho que eu descartei um pouco o sobrenatural, talvez. Porque ou é uma entidade maluca que faz isso, ou eu não sei. Eu acho que é algo mais bizarro do que o que eu tô pensando. Enfim, ele conta que ele chegou em casa, foi direto pra cama, só que o sono ele não vinha fácil. Os sonhos dele foram assombrados por sósias e eles o mergulhavam em realidades alternativas estranhas. Ele conta que quando o dia finalmente nasceu, ele tava mais cansado e exausto do que na noite anterior. Faz sentido, talvez realidade alternativa. Talvez eles tivessem, não sei, alguma coisa relacionada a mudar de mundo, ou estar a cada momento em uma realidade diferente, muito tenso. Então, ou é uma realidade alternativa, como ele disse, ou uma entidade que age de formas muito misteriosas, ou um experimento like Stranger Things, sabe? Aqueles negócios bem estranhos, só que nesse caso, sem envolver a parte sobrenatural, talvez até envolvendo, não sei. Ele conta que ele foi trabalhar, só que ele mal conseguia funcionar. Foi no começo da noite que ele recebeu uma mensagem de texto do Michael, dizendo pra ele checar o e-mail dele e que ele tinha novidades. Pela primeira vez no dia, ele ficou totalmente desperto, acessou o e-mail e abriu a mensagem dele. Na mensagem, ele falava que alguém tinha respondido sobre as fotos, que era um senhor da Rússia, que dizia ter trabalhado em uma empresa de mídia impressa da União Soviética, e que ele reconheceu as fotos imediatamente. Ele olhou pra tela, assim, que diabos, União Soviética? E aí, gente, é agora que fica tenso de verdade. O homem escreveu que reconheceu a cena das 2 fotos na hora. Ele havia trabalhado com a versão original, era uma foto de banco de imagens um tanto popular, usada frequentemente em peças de propaganda do fim dos anos 70. E ela mostrava famílias russas felizes. Anexada ao e-mail estava novamente a mesma foto. A família era diferente, só que a cena ela era quase idêntica. Havia apenas uma diferença. Todo o texto em alemão na foto tinha substituído por palavras em alfabeto cirílico, ou seja, alfabeto russo, eu acho. Como isso era possível? Como eu e os meus pais podíamos estar numa imagem de propaganda russa? E então eu percebi, só havia uma explicação. A foto com os meus pais e eu tinha que ser falsa. Com as mãos tremendo, eu vasculhei de novo os álbuns de fotos, olhando todas as imagens com os meus pais. Quantas delas eram realmente reais e quantas delas foram forjadas? Só que então outro pensamento começou a se infiltrar na minha mente. Quem forjou essas imagens? E o mais importante, por quê? Foi tirado dos meus pensamentos quando meu telefone começou a tocar. Era o Michael. Não é só aquela foto, cara, ele disse com a voz trêmula. Espera, como assim? Lembra da viagem ao lago? Outra foto de banco de imagens. Mesma coisa com a do museu. Também são imagens de acervo. Perguntei como e por quê. Deus é que sabe, eu estou conversando com esse cara agora e mandei mais algumas. Ele disse que a maioria das fotos parece vir de uma série sobre cidades soviéticas. Algumas ele não reconhece, mas a maioria parece ser de banco de imagens ou ter sido manipulada. Você tá dizendo que todas as fotos aqui, a minha voz falhou, não consegui terminar.
todas são falsas, o Michael completou. Mas o que você quer dizer? Essa é a minha vida, quer dizer, a nossa vida. Como alguém pode falsificar tudo isso? Eu não tive respostas do outro lado, eu só ouvi uma respiração pesada e trêmula. Cara, eu não sei, de verdade eu não sei, só que eu vou continuar conversando com esse cara e ver se descubro mais alguma coisa. Ei, Michael, o que você... Mas ele desligou. Nos dias seguintes, o nosso protagonista não conseguiu fazer nada. Ele revirou todos os álbuns de fotos novamente, e se tudo aquilo fosse falso, então por que diabos ele lembrava das viagens? Como ele podia lembrar de visitar um museu no meio da Rússia, por exemplo? Ele estava ficando cada vez mais confuso e por fim ele pegou uma foto dos pais dele. Fazia 2 anos, não é? Ele ainda lembrava da polícia batendo na porta, do funeral, tudo ainda estava na mente dele. Só que então ele começou a pensar no funeral. Pela primeira vez, ele pensou de verdade e quando isso exatamente foi. Ele sabia que tinha sido 2 anos antes, mas que dia, que mês e onde foi? Foi nessa cidade ou foi em outra? É ali que ele cresceu, não é? Ele estava acabado e em desespero. Ele mal dormia e a mente dele estava confusa. Era claro que tinha sido ali, não é? Se ele fosse ao cemitério, encontraria o túmulo deles, com certeza. Só que então um calafrio percorreu a espinha dele. Onde exatamente estava o túmulo? Neste momento, enquanto ele estava prestes a tocar no telefone de Michael, ele percebeu que ele não sabia de mais nada. E aí ele atendeu o telefone. Descobriu algo novo? Nada. Só havia respiração trêmula e soluços. Alô, Michael, você tá bem? E aí o Michael respondeu. Eu descobri, mas não, desculpa, Steve. Me desculpa, por favor, esquece isso. Deixa tudo pra lá, não vale a pena. Esquece que descobriu, nada de bom vai sair disso. Michael desligou e quando eu tentei ligar de volta, ia direto pra caixa postal. Eu não entendi o que estava acontecendo e eu mandei uma mensagem no Reddit e depois um e-mail, mas eu nunca obtive resposta. Não sei quantas vezes eu tentei ligar e eventualmente eu fui dormir. Alguns dias depois, quase por acaso, eu vi a foto do Michael em um tabloide alemão. Alguns dias atrás, no fim da noite, um homem de 30 e poucos anos havia se jogado pra morte. A minha mandíbula caiu e eu encarei o artigo com os olhos arregalados. O que diabo estava acontecendo? O que Michael descobriu que o levou a fazer aquilo? Eu senti arrepios em todo o meu corpo e por um momento uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que ele descobriu que foi tão terrível? Então eu me lembrei das últimas palavras dele. Elas ecoaram na minha mente durante toda a viagem de 3 horas até a casa dele. O lugar, ele estava escuro e silencioso, mas exatamente igual. Eu não sabia o que estava fazendo, mas eu queria. Não, eu precisava saber o que estava acontecendo. A porta da frente ela estava trancada, como eu esperava, mas eu encontrei uma janela rachada que consegui abrir. Eu entrei silenciosamente e fui até a sala. Era lá que metade dos computadores estavam destruídos. Puta merda, ele sabia que eu viria. Então eu encontrei uma pilha de papéis no chão. Alguns eram impressões de fotos do banco de imagem, outros estavam cobertos de textos. Quando eu os peguei, pareciam documentos científicos. Estágio 7, alteração da memória. Os sujeitos de teste são infundidos com memórias artificiais para criar a ilusão de uma vida normal. O que diabos era aquilo? Eu vasculhei mais um. Estágio 3, aceleração de crescimento. Manipulação genética garante a maturidade dos sujeitos em uma fração do tempo de crescimento do ser humano normal. O que diabos eu estava lendo não fazia sentido. Estágio 4, estimulação mental. Estágio 8, terapia de comportamento social. E assim por diante. Eu continuei até encontrar o último. Estágio 13, encerramento do projeto e desenvolvimentos futuros. Sujeitos mostram resultados insuficientes, projetos considerados mal-sucedidos e a serem encerrados imediatamente. Eutanásia dos sujeitos restantes considerada desnecessária. Sujeitos devem permanecer sob vigilância para a coleta de dados sobre adaptabilidade à sociedade e normas sociais. Que droga era essa? Eu não entendia mais nada e quando eu chequei a data, eu vi que o último documento era do começo de 2017. O mesmo ano em que os meus pais morreram. A minha cabeça girava, isso não podia ser real, não é? Eu revirei a pilha de novo para ler mais, mas então eu ouvi algo. A porta da frente se abriu e eu ouvi passos pesados. Você acha que ele contou pro outro sujeito? Ouvi uma voz dizer. Não, os registros mostram que ele tentou contato, mas não revelou nada. Eu congelei. Merda. Quem diabos eram essas pessoas? Os passos se aproximavam e eu percebi que precisava sair dali o mais rápido e silenciosamente possível. Então eu voltei até a janela e eu saí. Nem um minuto depois eu já estava no carro, acelerando. Eu não faço ideia do que diabos eu presenciei. Tudo só pode ser uma brincadeira doentia, não é? Mas então... E os documentos que Michael encontrou? Eu mal me lembro da viagem de volta. Estava completamente fora de mim. Eu ainda estou. Quando eu cheguei em casa, eu revirei tudo procurando qualquer informação sobre os meus pais, só que eu não havia nada. Eles pareciam existir apenas nas minhas memórias e nessas fotos antigas. E quanto mais eu penso, mais percebo o quanto não sei sobre eles. Quando eles nasceram, quantos anos tinham? Chegaram a se casar? Se sim, quando? Enquanto eu escrevo isso, eu não sei mais o que pensar. Isso tudo é real? As minhas memórias são reais? Eu sou uma pessoa real? Quando me falaram que essa creepypasta ela era insana, eu não estava esperando por isso. Eu acho que eu esperava por tudo menos por isso. Que bom que eu descartei o sobrenatural logo de cara, senão eu ia parecer uma palhaça pra vocês, só que eu não esperava que fosse algo tão bom. Pensei até que tinha algo relacionado a Stranger Things, não sobre a parte de testes mentais pra, coisas psíquicas, mas pra outras coisas, e realmente era isso, só que, nossa,
isso. Eu me pergunto também como esse cara deveria sentir se ele realmente existisse e não fosse só uma creepypasta. Tipo, imagina que louco você passar por uma situação dessas, você descobrir que a sua vida inteira ela foi uma mentira. Metaforicamente, muita gente passa sobre isso, descobrindo mentiras ao decorrer da vida que fazem a vida ter outro sentido. Só que imagina você descobrir que nenhuma das suas memórias é real. Eu sempre penso que deve ser muito louco para as pessoas que realmente perdem a memória de alguns anos, de alguns dias. Só que imagina você descobrir que nada foi real. Tipo, você lembra, só que não é real. A confusão que fica na cabeça da pessoa. Eu quero saber o que vocês acharam dessa creepypasta. Se vocês acham que algo assim realmente poderia acontecer. E são tantas possibilidades que eu acho que quanto mais eu penso isso, mais biluteteia eu fico. Aí eu venho aqui pra deixar vocês biluteteias também. Alguém devia fazer um filme disso. Assim, urgentemente. Talvez uma série. Uma série seria muito da hora. Urgentemente, Netflix, por favor. Os dados do autor vão estar aqui na minha descrição. Prime Video. Max, querida. Cara, até a Globoplay, mano. Me contem o que vocês acharam dessa creepypasta, porque, nossa, entrou pro meu top 50. Quero muito saber a opinião de vocês, então me contem. Muito obrigada, inclusive, pelos quase 200 mil seguidores no TikTok. Vocês são insanos. E se tiver alguma creepypasta que vocês queiram que eu narre por aqui, vocês podem deixar aqui nos comentários. E os relatos de vocês podem me mandar no e-mail que está aqui na descrição também. Vou trazer mais vídeos, eu prometo. O meu Instagram, o meu TikTok, o meu Twitter, o Spotify, todos os links estão aqui na descrição. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.